E eu digo o que a Bíblia diz, eu não tenho medo. Esta grande multidão de Apocalipse 7, né, vai para o milênio. Mas a Bíblia diz lá, Apocalipse 20, versículo 4, que a razão dessa multidão receber uma palma na mão, né, e vestes brancas é porque foram degolados, né? Tiveram que ser decapitados, né? Ou seja, o corpo foi para um lado e a cabeça foi para outro lado, cortaram o pescoço. Quem faz isso, eu repito, é o Islã. O Islã não vai mudar a modalidade de decapitar, de matar, porque eles têm o Alcorão como a Bíblia Sagrada. Para eles o Alcorão tem mais valor do que a Bíblia. Esse Mohammed, Maomé, cortou quase 1000 pescoços numa tarde. É assim que o Estado Islâmico, a Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda, o Daesh, os terroristas do Islã faz. É assim que o Islã vai fazer. Portanto, estamos no fim do Apocalipse 16, né? E tem um texto, deixa eu ler aqui o 7. Depois, eis que vi uma grande multidão. Estou lendo a Bíblia de Jerusalém aqui. Que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajando com vestes brancas. Você lembra que no quinto selo do Apocalipse, Yehoanã, Achali, o apóstolo Yehoanã, que você chama de apóstolo João, mas ele nunca foi chamado de João porque não tem a letra J no hebraico. Ele vê lá as almas dos que foram mortos por causa da Torá, a lei, né? A palavra de Deus, a lei, na Segunda Guerra Mundial, por Adolf Hitler, Eichmann, Stalin, né? Mussolini, nazismo, fascismo, comunismo. 6 milhões mortos no Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E eles estavam clamando por vingança. Até quando, ó soberano Adonai, não julgará aqueles que nos mataram? Mandaram eles aguardarem. E a Bíblia diz assim, e foram-lhes dados vestes brancas. Então eles morreram. Eles eram mártires. É a mesma coisa dessa grande multidão aqui que ninguém podia contar. De todas as raças, tribos, povos e línguas. Estava diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestes brancas. Então eles morreram. Mas aonde eles morreram? Vamos ver? E eles estavam com palmas na mão. E em alta voz proclamava, a salvação pertence a Deus e Jeová, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Estou lendo aqui Apocalipse 7. Deixa eu destacar a folha aqui. Apocalipse 7, né? E ao Cordeiro. Aí diz aqui, todos os malach, mensageiros, os anjos. Ângelos é grega a palavra. O hebraico não é anjo, é malach, mensageiro. E todos os malach que estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 viventes, né? O leão, o touro, o homem e a águia, se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus e Jeová, e dizia, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus e Jeová, pelo século do século, amém. E um dos anciões tomou a palavra e disse-me, estes trajando vestes brancas, né? É claro que eles receberam vestes brancas, as vestes brancas porque eles morreram, né? Eram mártires. Quem são e de onde vieram? Ou seja, um dos anciões, talvez entre os 24 anciões, vendo essa multidão que ninguém podia enumerar, contá-la, não sabia quem era essa multidão, mas viram eles receberem vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Aí Yehoanã respondeu, meu Adão, és tu quem o sabe, né? Aí então ele explicou, estes são os que vêm da grande tribulação. Olha, gente, a grande tribulação durará 3 anos e meio. É a angústia de Israel, a angústia de Jacó. A Bíblia diz lá em Matitial, capítulo 24, a partir do versículo 15, quando virdes em Jerusalém, Jerusalém, no lugar santo, a abominação da desolação. É claro que isso aí é a besta sentada no templo de Deus, no Beit HaMikdash, no terceiro templo, né? Porque é o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
o adversário, o ímpio, o perverso, o filho da perdição, o homem do pecado, que se levanta contra tudo que se chama Deus e Jeová, né? Sentará no templo de Deus querendo parecer Deus e vai obrigar a adorar ele. Quem não adorar vai morrer, né? Ele vai vir com todo o poder de milagres falsos, maravilhas falsas, potentos falsos, sinais falsos de Satanás para enganar, né? E quando virdes em Jerusalém, a abominação da desolação, e Daniel fala na nave do templo, ele colocará a abominação da desolação para acessar o sacrifício e as ofertas, né? Então tem que ter o templo. Eu vejo americano pregando que não precisa construir o templo, basta armar uma tenda dentro do domo da rocha já resolve, mas não é o que a Bíblia diz. Mede o altar, mede o templo, mede o altar, o que neles adora, Apocalipse 11, mas não mede, não meças, o átrio foi dado às nações, que pisarão na cidade santa de Jerusalém, 42 meses, Apocalipse 11, foi dado um caniço, uma cana, né? Porque eles, de onde vem Adão? E ele explicou, esses são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes, as vestes ficaram alvejaram-nas no sangue do cordeiro, né? Agora isso aqui vai mudar tudo, né? Tudo o quê? Porque muita gente prega assim, não tem salvação na grande tribulação. E aqui está dizendo que alvejaram, tornaram as vestes brancas no sangue do cordeiro, e é dentro da grande tribulação. E agora, como fica? Eu devo pregar o que a Bíblia diz sem medo. Se a Bíblia fala que vem da grande tribulação e branquearam seus vestidos, alvejaram no sangue do cordeiro, então alvejaram, ficaram brancos. Mas veja aí, morreu tudo. Tudo foram degolados, todos eles. Todos foram decapitados. E o Apocalipse 20, lá no começo do milênio, fala que ele vê, Ioanã vê tronos, e ele vê aqueles que foram, deixa eu ler aqui, fica mais claro eu ler, né? Aqueles que foram degolados pela besta, porque a besta vem do Islã. Quem corta a cabeça é o Islã, gente, não é o catolicismo romano, não é o protestantismo. País protestante tem pena de morte, injeção letal, cadeira elétrica, né? Estados Unidos, né? Mas não corta a cabeça, não. Agora, o Islã corta, decapita, né? Mesmo na Arábia Saudita, o Irã enforca, né? A Pérsia, os xiitas, enforca. Quem corta a cabeça é os sunitas, os árabes, não os xiitas. Os xiitas enforcam. Igual o Ayatollah Ali Khamenei está enforcando os manifestantes no Irã, na Pérsia. Mas na Arábia Saudita, o Estado Islâmico, Daesh, Al-Qaeda aí na Síria, Iraque, eles cortam mesmo. No Egito, na Irmandade Muçulmana. Porque Maomé cortava o pescoço. O Corão não mostra que numa tarde, Maomé cortou quase 1000 pescoços de judeus. E que as águas lá do rio, lá, os Quat, né? As águas ficou vermelhas. Ele sozinho cortou quase... Foi 900 e tanto pescoços de homens, né? Mulheres, né? E eles adotam esse sistema até hoje. Na Arábia Saudita, quando alguém toma pena de morte, lá no príncipe Mohammed bin Salman, eles levam para o centro da cidade, a pessoa veste com um capuz e aquela espadona torta, né, do Islã, corta o pescoço ali no meio do centro da cidade para todo mundo ver, para criar medo contra a família do príncipe, do rei da Arábia Saudita, né? Porque lá na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, no Kuwait, no Bahrein, em Omã, no Catar, lá nesses países não tem eleição, não. Aí é os sheiks, né? As famílias que herdam. De pai para filho. O pai é o sheik, é o rei. E aí ele escolhe um filho dele para ser o rei, né? Não tem o príncipe Mohammed bin Salman. Seu pai não está com Alzheimer. Antes do Alzheimer não escolheu Mohammed bin Salman para ser o rei da Arábia Saudita. Então, nesses países aí, das famílias árabes, né? Não tem eleição. Tem eleição no Egito. Tem eleição na Síria, no Líbano, na Turquia, né? Mas nesses países sunitas não. E eles matam cortando pescoço. A Bíblia fala aqui em Apocalipse 20, né? Então, deixa eu ler aqui, Apocalipse 20, né? Tá aqui, ó, versículo 4, vi então tronos.
os quais nele se sentaram, foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados. Olha o Islã aqui, gente. Decapitados. Olha o Islã. Olha a religião do Alcorão aqui. Mohammed, né? Olha o cavalo verdoso no espanhol. Apocalipse 6:8, o cavalo é esverdeado. Quem monta no cavalo, o nome do cavaleiro é morte. Olha o Islã aqui. Vi as almas daqueles que foram decapitados. Aonde? Na grande tribulação. Decapitados por causa do testemunho. A Bíblia de Jerusalém, ela fala aqui do testemunho de Jesus, mas eu não concordo com essa tradução, não. Aí eu passo por cima dessa tradução e digo o seguinte: daqueles que foram degolados, decapitados por causa do testemunho de Yehoshua. O Achalia, em hebraico, apóstolo, Yehoaná, que você chama de João, mas nunca foi chamado de João, ele nunca poderia escrever aqui, foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, porque a letra J ela é inventada no ano 1524 por Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, cujo Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515. Em 1524, esse gramático italiano, linguístico italiano, muda a fonética da letra I para o J. Então nunca Yehoaná, o Achali, o apóstolo, escreveu por causa do testemunho de Jesus. Está errado. É a mesma coisa do Apocalipse 1:8. Lá não está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega. Lá está escrito, eu sou o Aleph e o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, das 22 letras. E o Tav seria o Z aqui no Brasil, né? A letra Z, a última letra. Mas Jesus nunca falou, eu sou o Alfa e o Ômega. Quer dizer, eu sou o Aleph e o Tav. Porque lá em Atos 26:14, Shaul, quando era fariseu, ele vê uma luz mais potente do que o sol e pergunta, quem és tu, Adonai? E uma voz em língua hebraica respondeu, eu sou Yehoshua. Então, muita gente pregando o nome em hebraico hoje na internet. TikTok, Quai, YouTube, Facebook, nas redes sociais. Aqui no Brasil mesmo, o Juarez prega Yahoshua. O Romilson prega Yausha, né? E eu estou pregando corretamente. Eu sou o único que estou a pregar corretamente. Yehová, o pai, e Yehoshua, o filho. Yeho tem Yud, Re, Vav, Re. O Yau do Romilson não tem, e nem o Yahu do Juarez lá de Rondônia, lá, que acha que é profeta, né? Também não tem não, tá tudo errado. Se você pegar uma Tanakh, a antiga aliança, o Antigo Testamento em hebraico, você vai ver que o 6º livro da Bíblia não é Josué, é Yehoshua. Não é Yeshua, porque foram os gregos na Septuaginta, da tradução do hebraico para o grego, no Antigo Testamento, que retirou letras do nome Yehoshua, né? Yehu tem Yud, Re, Vav, Re. Você me entende? E no Talmud, os judeus que não gostam de Yehoshua, né, que eles mesmos, os judeus, os conterrâneos, patrícios de Yehoshua, que crucificou Yehoshua no Calvário, Yehoaná 1:11, ele veio para os seus, os judeus. Os judeus e judeus não receberam, mas crucificaram, mataram ele na cruz. No Talmud, eles tirou letras, porque o judeu sabe que Yehoshua, Yehová, é só pegar as vogais do Adonai e subir para YHWH, ou Yud, Re, Vav, Re. Aí você tem o nome do pai e descobre o nome do filho. Yehová, pai, e Yehoshua, o filho. Aí eles colocam no Talmud, uma coletânea de 63 livros, a Torá oral, a tradição judaica, Yeshu. Fizeram igual os gregos fizeram. Arrancou letras, abreviou, e não serve a abreviação. Yeshua não serve. A Assembleia de Deus, os evangélicos estão cantando Yeshua, né? Muita gente vai dizendo o nome de Yeshua. Yeshu, Yausha, né? Mas está errado. E os judeus blasfemam no Talmud, né? Da Virgem Míria, blasfema de Yehoshua, só que eles chamam de Yeshu. Diz que ele era fariseu, estudou na escola de Hilai. Hilai era o avô de Gamaliel. Gamaliel foi o professor de Shaul, de Paulo, né? Mas está tudo errado. Porque Mashiach não frequentou nenhuma escola, né? Pregava por revelação, né? E aqui vemos, não é eu que digo, é a Bíblia, é o milênio, o começo do milênio. Vi tronos, e os que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados. Aqui é o 4º cavalo, verdoso, esverdeado. É o Islã, é um califa, é um sultão. Ele vai juntar o mundo islâmico da Turquia, os turcos, o mundo islâmico do Irã, a Pérsia, o xiita, e ele vai juntar o mundo islâmico dos sunitas, todos os árabes. No Islã, ele é chamado de Mahdi, o Mahdi. Só que o Islã coloca lá um anticristo chamado Dajjal. Na verdade, vem dois. Vem o Mahdi
E vem o Dejjal, né? O Dajjal, o Dejjal, o Islã diz que esse fará milagre. Né? Mas a interpretação de Mohammed, de Maomé, está errada. Veja o que a Bíblia diz aqui. Foram decapitados, né? Por causa do testemunho de Yehoshua e da palavra de Deus. E dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a testa, a fronte, ou na mão, né? Eles voltaram à vida e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Eu estou dizendo, essa multidão aí de Apocalipse 7, por isso minha pregação é diferente de William Branham. Né? O irmão Branham não vê essa multidão no milênio, eu vejo. Né? E por que você vê? Porque a Bíblia diz que vai estar no milênio. Os que foram degolados por não receber a marca da besta na testa, na mão, por não adorar a besta, vão reinar 1000 anos. Né? Mas aí eles são as virgens, né? Isso pouco importa. Se teve choro e ranger de dente. Se eles morreram, viraram mártires, receberão palma para segurar na mão e vestidos brancos. Basta morrer. Basta morrer. Perderam o rapto. O arrebatamento, porque Apocalipse 3:10 diz, porque você guardou a minha palavra, da minha paciência, também te livrarei da hora da grande tribulação, que há de vir tentar todos que estão na